Senhoras e senhores, bom dia. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, realiza nesta ocasião o curso de formação continuada sobre precatórios na Justiça do Trabalho, sendo este curso via webconferência. Registramos, neste momento, a presença remota do ministro Aloísio Correia da Veiga, diretor da ENAMAT, desembargador federal Miguel Ângelo, professoras e professores, alunos magistrados e alunas magistradas. Neste momento, para a abertura, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, diretor da ENAMAT. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar presente nessa abertura do curso de formação continuada, num tema tão importante, tão relevante, tão sensível para todos nós, que é a gestão de precatórios no Poder Judiciário. E eu cumprimento aos participantes, magistrados, magistradas, desembargadores, desembargadoras, juízes, os servidores, servidoras do tribunal, e cumprimento com especial carinho o nosso palestrante, que fará a abertura desse seminário, o desembargador Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes. Sua Excelência, todos já conhecem, não é? Diz que é uma das coisas mais incríveis é que a história do processo, né, na história do direito processual, a primeira coisa que aprendemos é que fato notório independe de prova. Então, o desembargador Miguel Ângelo a notoriedade dele já é de todos, não é? Já transcendeu a história até do Poder Judiciário brasileiro, todos nós o conhecemos e já estamos com ele há um tempo bem relevante nessa trajetória de vida. Então, falar do currículo dele é ser repetitivo, mas, mesmo assim, Sua Excelência é desembargador federal da 6ª Região da Justiça do Trabalho, o tribunal sediado em Belo Horizonte. Coordenador do Grupo de Precatórios do Conselho da Justiça Federal, membro do Comitê Nacional do FONAPREC, do Conselho Nacional de Justiça, e as atividades já exercidas relativamente a esse tema de precatórios de uma extensão absoluta. Não é? No Conselho Nacional de Justiça participou da elaboração das minutas de resolução sobre precatórios, que resultaram em resoluções CNJ 115, 303, 115 de 2010 e 303 de 2019. No Conselho da Justiça Federal participou desde 2006 da elaboração das minutas de resolução sobre precatórios da Justiça Federal, que resultaram nas normas regulamentares editadas sobre o tema. Ministrou palestras sobre cursos sobre precatórios, a convite de tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e tribunais de justiça. E participou como expositor da audiência pública da Comissão Especial da PEC dos precatórios, que resultaram nas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, a convite da Câmara dos Deputados. Sua Excelência tem uma trajetória nessa área de atuação com uma excelência indiscutível. E, para nós todos, a gestão de precatório hoje é uma dos setores, vamos dizer assim, da administração da justiça, que necessita cada vez mais de uma reflexão maior e de um conteúdo maior de capacitação para os juízes, para os desembargadores, enfim, para todos aqueles que, na administração do tribunal, têm como responsabilidade bem servir com a distribuição, com a organização e com, naturalmente, o pagamento dos precatórios, garantindo a segurança jurídica, garantindo a ordem da cronologia, enfim, de toda a estrutura que envolve esse tema tão importante. Sua Excelência nos brindará, como sempre, com a sua expertise sobre o tema e a excelência da sua explanação. Eu agradeço, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento Magistrado do Trabalho, a nossa ENAMAT,
Nós agradecemos de coração a sua sempre vontade de estar disponível para nos auxiliar nessa missão tão importante. Eu agradeço muitíssimo, mas agradeço mesmo, de coração, a sua sempre prestimosa atenção conosco. Muito obrigado e, de imediato, lhe passo a palavra, que sei da sua atividade, sei dos seus compromissos e o quanto é importante cada minuto do dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu passo a palavra para nós, de imediato, para que possa nos brindar com essa sua trajetória. Obrigado, desembargador Miguel Ângelo. Muito obrigado, ministro Luiz, pelas generosas palavras, são realmente generosas, não faço jus a tantos elogios. Eu fico muito feliz por estar na Justiça do Trabalho, na ENAMAT, receber esse convite, poder trocar algumas ideias com os colegas sobre precatórios. É um tema que é muito árido, muitas vezes enfadonho, muito cheio de detalhes, de normas específicas, mas eu vou tentar hoje falar um pouco sobre as novidades, né, no pagamento de precatórios de responsabilidade da União. Mas antes disso, gostaria penhoradamente de agradecer esta oportunidade. O ministro Aloísio é um magistrado que nos inspira sempre. A trajetória do ministro Aloísio é uma referência para todos nós, magistrados brasileiros. E para mim é uma honra muito grande ele estar aqui hoje, abrindo este evento, e eu poder estar também nessa mesma oportunidade. Tá? Muito obrigado, ministro. Eu acho que nós temos ainda muitos caminhos em comuns pela frente e espero a gente poder ter oportunidades de estar presencialmente no futuro para poder trocar experiências, que agora no TRF da 6ª Região nós precisamos de muita conselho e muito experiência mesmo de quem já está aí nos tribunais há mais tempo. Tá? Muito obrigado. E entrando aqui um pouco no tema, eu vou compartilhar uma apresentação para ficar mais fácil o acompanhamento. Um minutinho aqui. Neste curso, né, de formação continuada sobre precatórios na Justiça do Trabalho, me coube o tema como eu já disse, das novidades no pagamento dos precatórios federais no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos, primeiramente, que ressaltar que a Emenda Constitucional 114 de 2021, ele criou um limite orçamentário para pagamento de precatórios devidos pela União. Até então, não existia nenhum limite de precatórios. Havia a requisição e era inserido o valor requisitado no orçamento do ano seguinte e era feito o pagamento normalmente durante a execução orçamentária do exercício seguinte. Esta Emenda Constitucional 114, ela criou este limite, um teto para pagamento de precatórios. E esse limite orçamentário chama atenção que ele não se aplica aos estados e aos municípios. Tá? Ele é uma norma exclusiva para a União. Acho que é o primeiro ponto que precisa de ser destacado para que não haja confusão e estender para estados e municípios essa regra. Os estados e os municípios que estão inseridos no regime geral são aplicadas as normas
do artigo 100 da Constituição sem qualquer limitação orçamentária, tá? Não se aplica o artigo 107A do ADCT, que estabeleceu este teto de pagamento para a União. E quem está no regime especial, os estados e municípios que estão no regime especial, devem ser aplicadas as normas dos artigos 101 a 105 do ADCT, que é o regime especial, sem também qualquer limitação orçamentária prevista no artigo 107A. O limite no regime especial continua sendo aquele previsto para o regime especial, né, que é aquela questão de ter os valores recalculados de repasse anuais, os valores recalculados todo ano de acordo com o prazo do regime especial e o montante da dívida ainda existente. Que vocês bem sabem, quem já lida aí com o regime especial, que a Justiça do Trabalho, parece que o volume maior, inclusive, é neste aspecto, por causa principalmente dos municípios. Mas o que é este teto? O que é esse limite orçamentário? Qual é este limite? O artigo 107A, ele estabeleceu, né, o 107A do ADCT, estabeleceu um valor teto para a União pagar precatórios. Qual que é este valor? É o valor equivalente ao valor dos precatórios pagos no exercício de 2016. Por que é 2016? É porque no ano 2016 é que foi estabelecido o teto de gastos geral, aquele teto de gastos geral para a União. Então, fez uma paridade. Então, o mesmo critério utilizado para o teto de gastos global passou a ser como referência também para o pagamento de precatórios. Ou seja, aquilo que foi pago em 2016, incluídos os restos a pagar pagos, né, eles são corrigidos, esse valor, esse montante pago em 2016, ele é corrigido pela inflação, pelo IPCA-E, e aí você tem, no ano vigente, o limite de gastos da União com pagamento de precatórios, né? E estabeleceu também essa regra constitucional que aquilo que não for pago por causa da limitação dos gastos serão quitados nos exercícios seguintes. Então, o montante, o limite é 2016 corrigido monetariamente pela inflação. Ok. Mas a própria Constituição estabeleceu algumas hipóteses de condenação não sujeitas ao teto, ou seja, alguns fura-tetos. Já estabeleceu um teto, já estabelecendo as condições para furar o teto. Então, assim, é um teto meio assim, já com suas válvulas de escape, e é um teto não tão bem construído em termos de proteção orçamentária. Pode chover lá dentro, né? Então, quais que são as hipóteses fora do teto? Primeiro, a parcela anual dos superprecatórios. Nós temos no artigo 100, parágrafo 20, a previsão de que aqueles precatórios que ultrapassem 15%, o valor daquele precatório que ultrapasse 15% da proposta orçamentária, ele deve ser parcelado em até 5 parcelas, né? 15% naquele primeiro ano e os demais, e o restante nos demais anos seguintes. Então, esses superprecatórios que são parcelados,
nós temos, na Justiça Federal, nós temos 3 precatórios parcelados por essa hipótese. São precatórios de, assim, eu acho que um é de 8 bilhões, outro é de 12 bilhões, e um terceiro mais ou menos entre um e outro aí. São 3 precatórios parcelados na Justiça Federal que eu tenho conhecimento, e essas parcelas anuais, que são de bilhões, eles não entram neste teto, ou seja, esses precatórios estão garantidos o pagamento deles, independentemente do teto de gastos com precatório. Na verdade, ele nem impacta o teto, porque ele está fora do teto, mas eles têm os recursos garantidos. Também estão fora do teto todo acordo direto com deságio de 40% que forem homologados pelos juízes auxiliares de conciliação nos tribunais. Então, esse acordo direto realizado com base no artigo 107A, parágrafo 3º, ele também sai do teto. Então, é uma hipótese muito interessante para fazer a fila de precatórios andar, porque no momento em que houve o acordo, este valor do acordo, ele não vai impactar o teto, ele vai estar fora do teto também, e é pago no exercício seguinte à sua homologação. Nós vamos ver esse detalhe aí mais na frente, de uma forma mais minuciosa. E também estão fora do teto as parcelas de pagamento de precatórios relativos ao Fundef, que foram parceladas pela própria emenda constitucional em 3 vezes. Então, que são também bilhões de reais, e esses precatórios têm recursos garantidos para o seu pagamento em 3 parcelas anuais. Os credores desses precatórios do Fundef são os municípios, né? Então, houve um acordo político no Congresso Nacional para que excluíssem os precatórios do Fundef do teto e fosse pago em 3 parcelas anuais. Então, são essas 3 hipóteses que estão fora do teto, que fazem com que tenha recursos garantidos para eles, independente do limite de gastos. E aí, para operacionalizar esse teto de gastos, como já previsto desde o início, não haverá recursos para pagamento de todos os precatórios. Não havendo recursos para pagamento de todos os precatórios, é preciso estabelecer uma ordem de precedência nesses pagamentos, né? Então, o que é pago primeiro? Dentro do teto. Agora já estamos dentro do teto. O que é pago primeiro? Primeiramente, são pagos as RPVs, né? Então, as RPVs impactam no teto de precatórios. É um problemão isso, porque diminui muitos recursos para pagamento de precatórios. E é colocado no orçamento os recursos para a RPV conforme estimativa do Ministério da Economia, com base nos anos anteriores. Eles fazem uma projeção de gastos, sempre aumenta todo ano os valores com RPV, e primeiramente, é separado recursos para pagamento de RPVs. Depois, com o recurso restante, são pagas as parcelas superpreferenciais dos precatórios alimentares dos idosos, doentes e deficientes, que são até 3 vezes o valor da RPV. No caso da União, dá cerca de R$200 mil arredondando, né? Então, primeiramente, são pagos as parcelas
superpreferenciais dos idosos, doentes e deficientes. Terceiro, na fila de pagamento de precatórios. Uma vez pagas as parcelas superpreferenciais, são pagas a parcela até 3 vezes o valor da RPV dos demais precatórios de natureza alimentar, ou seja, daqueles que não são de idosos, deficientes e doentes, são pagos também até 3 vezes o valor da RPV, desde que o precatório tenha natureza alimentar. Neste ponto, eu já chamo a atenção que há uma divergência de interpretação, segundo me foi dito pela doutora Gláucia, que está presente. Ela me disse que alguns tribunais do trabalho têm interpretado que não seria uma parcela dos precatórios alimentares até 3 vezes. Está havendo uma interpretação de que são os precatórios alimentares de valor até 3 vezes. Isso dá uma diferença muito grande na fila de pagamento. Mas na Justiça Federal, eu posso assegurar para vocês que já foi pago este ano, inclusive, as parcelas, este item 3 foi considerado a parcela de até 3 vezes o valor da RPV de qualquer precatório alimentar, independente do valor do precatório alimentar. Ou seja, se você tem um precatório de R$500 mil alimentar, e você não é portador de deficiência, não é idoso, não é deficiente, não é doente grave, você vai receber R$200 mil, eu estou arredondando, R$200 mil nesse item 3 da fila. E todos eles. Agora, alguns, nessa interpretação de alguns tribunais, é que esse precatório de R$500 mil não seria pago nada dele, seriam pagos somente os precatórios de até R$200 mil, que não fossem de idosos, doentes e deficientes. A diferença está aí. Mas na Justiça Federal é considerado qualquer precatório alimentar e pago até 3 vezes o valor da RPV, que acredito que seja essa interpretação também do CNJ pelas reuniões que foram realizadas no grupo de trabalho que está elaborando a nova resolução que vai reformar a 303 no âmbito do FONAPREC. E na quarta posição, na fila, é o valor restante dos precatórios alimentares que excederem o valor de 3 vezes o valor da RPV. Naquele meu exemplo, um precatório alimentar de R$500 mil, os 300 mil faltantes são pagos depois de pago todos os precatórios alimentares até 3 vezes o valor da RPV. O que sobejar é pago na posição 4 da lista. E na posição 5, nesta lista, nessa ordem de precedência, são os precatórios de natureza comum. Este aqui ficou fora de ordem, mas só para dar um exemplo para vocês, de valores fora do teto na Justiça Federal, aquelas hipóteses que eu falei antes, de precatórios fora do teto, em 2023 estão previstos o pagamento de R$2,8 bilhões somente relativa a parcelas de superprecatórios, ou seja, um montante que ficou fora do teto, ele é bem relevante. Tá? Mas vamos aqui prosseguindo. Para 2023, o que nós temos de novidades, já que nós estamos aqui falando de novidades?
está sedimentando o seguinte procedimento que está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Até 30 de abril do ano que vem, devem ser enviados pelos tribunais ao Ministério da Economia, no caso da Justiça do Trabalho, no caso da Justiça Federal, é centralizado as informações no conselho, nos respectivos conselhos, e o conselho é que remete para o Ministério da Economia, até 30 de abril. O que ele manda? A relação dos precatórios objeto de acordo direto e o montante de precatórios expedidos em anos anteriores e pendentes de pagamento em razão do limite de teto. Então, em 2023, os tribunais deverão informar o que foi objeto de acordo direto. Por quê? Tem que ser inserido no orçamento para ser pago no ano seguinte, sem limitação de teto. E também o que tem de montante de estoque, que não foi pago em 2022. Também devem ser enviados pelos tribunais, no caso também centralizado no conselho, nos respectivos conselhos, a relação dos precatórios requisitados em 2 de abril de 2023. Aqueles precatórios, a lista de precatórios requisitados, que fecha em 2 de abril. Elas são enviadas para a Comissão Mista do Congresso Nacional, para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para a Advocacia Geral da União e para os órgãos e entidades devedores. Então, essa lista de novos precatórios são enviados para todos esses órgãos, né? E para que cada um, dentro da sua área de competência, trabalhem aí para definir o montante de recursos que cada área do judiciário terá para pagamento de precatórios no ano seguinte. Então, continuando esses procedimentos. Aí o Ministério, de posse dessas informações, o Ministério da Economia, ele no caso, já informou a projeção para pagamento das RPVs e os limites para pagamento de precatório de cada ramo do judiciário em 2023. Ele já informou para cada órgão do judiciário, no caso para o ano que vem, qual que é o limite de pagamento para 2023. E, logicamente, dentro desse limite são excluídos os precatórios parcelados e aquele objeto de acordo direto, né? Agora, chama atenção para uma seguinte situação. Mas e os acordos diretos que forem feitos depois dessa data? Então, ou seja, até 30 de abril manda tudo que foi feito acordo direto. Mas e o acordo direto feito depois de 30 de abril? Como que ele fica? No caso, 2 de abril, porque o corte é feito em 2 de abril e é informado até 30 de abril, né? Vai ser garantido recursos para pagamento desses acordos diretos que são realizados este ano. Vamos dar o exemplo deste ano. Os acordos diretos que forem pactuados pelos juízes de conciliação dos tribunais até 31 de dezembro, eles serão pagos no ano que vem, independentemente do teto. Mas é pago através de quê? De crédito adicional, mediante solicitação dos respectivos órgãos setoriais, que são o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no caso da Justiça do Trabalho. E como é que vai acontecer em 2023, para efetivamente saber quais precatórios serão pagos em 2023? Até 28 de fevereiro de 2023, os órgãos centrais do Poder Judiciário, eles vão encaminhar
um banco de dados com a relação dos precatórios que efetivamente serão pagos em 2023. Eles falam efetivamente, mas não é bem efetivamente, porque a lista muda todo dia. Mas estabelece um corte em 28 de fevereiro de 2023, porque já foi passado para os tribunais quais que são os limites para 2023. Dentro daquela ordem de precedência dos precatórios, tem que ser feito o encaminhamento da relação do que vai ser pago no ano em vigor. E recebem esse banco de dados dos precatórios que serão pagos, pelo menos que está projetado para ser pago, a comissão mista, mais uma vez, a comissão mista do Congresso Nacional, o Ministério da Economia, a Advocacia Geral da União e os órgãos e as entidades devedores. Por que eu falo assim? Por que ele não é uma lista definitiva? Porque todo dia alguém faz aniversário, né? E todo dia acontece de alguém ficar doente grave. Então, essa lista do que está ali naquele segundo item da ordem de precedência, que são os doentes graves, idosos e deficientes, é uma lista dinâmica que muda todo dia. Então, ela pode ser acrescentado de novos itens todos os dias. Você só vai saber o que efetivamente vai ser pago na hora que vai fazer a lista definitiva realmente de fazer a ordem de pagamento, as ordens bancárias. Mas é preciso ter uma lista prévia em 28 de fevereiro, conforme está previsto na LDO. E para vocês terem ideia, eu trouxe aqui, já disse teoricamente como funciona, tem que mandar as listas. Mas olha o drama que nós estamos vivendo. Um exemplo da Justiça Federal, que eu tenho os números, que é o seguinte, que aconteceu este ano. Foram apresentados 43 bilhões em precatórios para ser pagos esse ano 2022. Isso lá em 2021. Sendo 24 bilhões de natureza alimentícia e natureza comum, 18 bilhões. E o que foi previsto para 2022 já com esse teto? 16 RPVs foram 18 bi. Então, foram requisitados 43 bilhões em precatórios e previsto 18 bilhões de RPVs para 2022. Tá? Então, mas só que aconteceu o seguinte, fazendo essas contas todas, esses limites, atualizado 2016 até agora, a Justiça Federal, ela teve um limite bem menor, sendo que de 16 bi, sendo que para a União como um todo, incluindo aí a Justiça do Trabalho, houve um limite de 18 bilhões de reais. Ou seja, é muito inferior à necessidade. Não chega à metade do que foi requisitado para 2022. Deveria, se não tivesse a emenda, seriam pagos todos. Foram pagos menos da metade dos precatórios requisitados por causa aplicação desse limite orçamentário, já excluídos aqueles que são fora do teto. Né? Então, assim, é uma situação muito, muito dramática.
o que aconteceu na Justiça Federal para vocês terem uma noção deste impacto. Eu não sei os números da Justiça do Trabalho. Mas é o seguinte, nós tivemos condições de pagar todo o superpreferencial este ano. Os 100% dos preferenciais, dos idosos, deficientes, né, nesse primeiro ano. Nós pagamos 94% dos alimentares até 3 vezes o valor 3 vezes o valor da RPV. Então, conseguimos pagar essa parcela 94% dela. Não pagamos todas. Pagamos nada além dos 3 vezes do valor da RPV. E, logicamente, não pagamos nada relativo aos precatórios comuns, né? Então, nós temos um estoque para 2023 imenso, né? Um estoque aí de conta bem rápida ali, só ali nós já temos 21 bilhões de dívida acumulada, quase 22 bilhões de dívida acumulada para o ano que vem, né? Essa situação, a gente vendo os dados globais, verificou que tende a se repetir em todos os ramos do judiciário que tem precatórios da União para receber, inclusive na Justiça do Trabalho. A gente tem uma expectativa de que também a Justiça do Trabalho não conseguiu pagar nem a metade dos precatórios da União este ano de 2022. Não sei se já foi pago, mas pelo menos os recursos não foram liberados neste montante, que não dá para pagar metade dos precatórios. E no ano que vem, a situação prevista é dramática, né? Porque se o precatório ele não conseguiu pagar em 2022, não conseguimos pagar nem a metade e não tinha estoque para trás, imagina no ano que vem o que vai acontecer. Então, mas como é que fica, então, os precatórios não quitados no exercício? Como é que a gente organiza essa fila para os exercícios seguintes? O artigo 107A, parágrafo 2º do ADCT, ele estabelece que os precatórios que não forem pagos em razão do previsto neste artigo, ou seja, pela limitação do teto, terão prioridade para pagamento em exercícios seguintes, observada a ordem cronológica e o disposto no parágrafo 8º deste artigo. O parágrafo 8º que estabelece a ordem de precedência. Então, o que não foi pago em 2022 vai ter prioridade para pagamento em 2023. Esta é a regra constitucional, né? Então, o primeiro critério de prioridade é o exercício em que é inscrito o precatório. Depois, a ordem cronológica dentro do exercício, temperada pelas precedências enumeradas no parágrafo 8º. E aí eu venho aqui com uma questão para poder tirar o sono de vocês. Como é que nós vamos fazer com a parcela superpreferencial dos precatórios alimentares do ano que vem? Essa parcela dos idosos, deficientes e doentes. Essa parcela superpreferencial, ela deve ser paga somente após a quitação dos precatórios dos exercícios anteriores ou deve ser paga independente do ano de requisição? Essa é a pergunta que eu coloco, porque na literalidade da norma constitucional, você tem que pagar primeiro, naquele meu exemplo que eu dei da Justiça Federal, primeiro o restante dos precatórios alimentares que não foram pagos, alimentares, que não foram pagos,
E depois deles, os precatórios comuns, que também não foram pagos nenhum. E pela projeção de gastos aqui, de limites, nós não teremos dinheiro para pagar nenhum precatório de 2023. Vai pagar mal, vai pagar os de 2022 que ficaram pendentes de pagamento. Olha que situação social dramática. Você pagar um precatório de natureza comum na frente de um precatório alimentar de um deficiente, de um idoso e de um doente grave. Você pagar ali uma empresa milhões e milhões de um precatório, no caso da Justiça Federal, de um precatório tributário e não pagar uma verba de natureza alimentar. É isso que está desenhado para 2023. O que é isso que eu acabei de falar, né? Esse próximo quadro. Mas qual é eu faço uma interpretação um pouco diversa e foi a sugestão apresentada no FONAPREC que foi aprovada pelo Comitê Nacional do FONAPREC, está dependendo do CNJ regulamentar, aceitar ou não a sugestão do FONAPREC, que é o seguinte: adotar o mesmo critério que já existe para o regime especial, que é a parcela superpreferencial de idoso, deficiente e doente, ela ser paga preferencialmente, independentemente do ano de requisição. Essa regra já existe no artigo 75 da 303. Seria estender essa regra para o regime de teto da União. Eu não acredito que seja um absurdo jurídico, porque essa interpretação de forma integrada, de forma consolidada, dentro dos regimes atuais existentes, ela dá uma harmonia para o regime constitucional e não faz a injustiça de pagar um precatório comum na frente de um precatório alimentar superpreferencial. Essa é a solução que já foi apresentada pelo FONAPREC ao CNJ, está aguardando a deliberação do plenário do CNJ. Eu acho que isso vai amenizar esta situação dramática, porque se não passar essa regra, os tribunais não têm alternativa de aplicar essa regra, de fazer uma interpretação, porque eu acho que só cabe ao CNJ, porque a própria emenda constitucional deu competência para o CNJ fazer a interpretação e regulamentar essa emenda constitucional. É a chance que nós temos de minimizar este prejuízo, né? O CNJ tem a opção de fazer a interpretação ao contrário também, mas eu não acredito que, conhecendo a linha de atuação do CNJ, eu não acredito que vá acontecer de deixarem pagar um precatório comum na frente de um alimentar superpreferencial. Essa é a minha impressão pessoal. Passo aqui, porque o nosso tempo está indo rápido, eu tenho que acelerar um pouco, os precatórios de objeto de acordo direto. Como eu disse, o precatório de objeto de acordo direto está fora do teto, né? E eles são pagos em parcela única até o final do exercício seguinte. Mas o que pode ser a objeto de acordo direto? É um precatório que só pode ser objeto de acordo direto, aquele precatório que não foi quitado dentro do prazo constitucional. Então, um precatório novo, que ainda teria o prazo para ser pago
no ano que vem, ele não pode ser objeto de acordo direto este ano. Ele tem que esperar ele não ser pago para ele ser objeto de acordo direto. Tá? Isso está a regra na Constituição. Tem que ter uma renúncia de 40% e tem que ser homologado pelo juiz auxiliar de conciliação. O CNJ vai regulamentar o fluxo de procedimentos para inclusão orçamentária, que eu já disse que vai ser através de crédito adicional, quando é fora do prazo de inclusão em orçamento. Aí eu tenho uma questão controvertida aqui, que também me foi passada pela doutora Gláucia. A doutora Gláucia é uma craque nessa questão de precatórios. Ela traz alguns questionamentos que, às vezes, eu falo assim, gente, como é que eu saio dessa, né? E ela, hoje à tarde, ela vai nos brindar aí com uma palestra também. Mas ela me disse o seguinte, pode haver acordo direto sobre a parcela remanescente após o pagamento da parcela superpreferencial? Ou seja, você pagou ali 3 vezes o valor da RPV, o precatório é superior a este valor. Vamos supor que, naquele meu exemplo, precatório de 500 mil. Precatório de 500 mil, a gente tem 200 mil pagos pela parcela superpreferencial. Sobrou 300 mil, que está na fila lá, está na ordem da fila, está no item 4. Esse valor pode ser objeto de acordo direto? Eu entendo que sim, porque esse valor não foi pago em razão do teto constitucional. Essa parcela remanescente, ela deixou de ser paga pela imposição do teto. Por isso que eu entendo, que defendo a tese de que pode ser objeto do acordo direto. Tá? E aí a base de cálculo desse deságio é a parcela remanescente, e não os 500 mil, seria, no meu exemplo, seria os 300 mil. Tá? Outra novidade que eu já disse aqui, que passou a data limite para apresentação dos precatórios para inclusão no exercício seguinte para 2 de abril. Né? A consequência prática disso foi um maior tempo para os setores de precatórios trabalharem com o processamento dos precatórios para inclusão em orçamento. Havia uma expectativa de redução do valor dos precatórios, pelo menos para 2022, para ser pago em 2023, porque, como reduziu o prazo em alguns meses, vai diminuir o volume de precatórios. Isso não aconteceu na Justiça Federal. Não sei como foi na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Federal nós saímos de 43 bi, passamos para 50 bilhões este ano, reduzindo o prazo. Né? Então, aumentou-se o valor global de precatórios requisitados, apesar da diminuição do prazo. Os juízes parece que correram atrás para superar essa diminuição do tempo. Mas o resultado foi um aumento de 7 bilhões no volume de precatórios para 2023. E ainda nós temos esse estoque todo de 2022. E rapidamente também, por causa do tempo, nós temos até 10 horas, né? A gente falar um pouquinho aqui da atualização monetária pela taxa Selic. A Constituição estabeleceu que toda e qualquer dívida da Fazenda Pública, independentemente da natureza, ela vai ser atualizada pela Selic. Então, em muitos tipos de natureza de processo, nós vamos ter dois índices de atualização monetária. Né? Então, se houve o trânsito em julgado anterior com IPCA, por exemplo, a partir dali vai ter que ser
Selic, mas envolvendo a fazenda pública, daqui em diante é só Selic. Então, às vezes, você tem, não sendo a fazenda pública ré, o índice é 1. Sendo a fazenda pública ré, o índice é outro, ou seja, Selic. É uma situação meio inusitada também. E disse que se aplica a todos os precatórios já expedidos a essa Selic para atualização dos pagamentos. O que o CNJ estabeleceu é que essa atualização é a partir de dezembro de 2021, ela não vai retroagir. Isso também é muito importante. Estou tentando passar aqui rapidamente, mas é muito importante porque a Selic não é retroativa, ela é a partir do momento em que entrou em vigor essa emenda constitucional. Tá? E já foi definido isso pelo CNJ. Nas requisições com data base anterior a dezembro de 2021, primeiramente, o principal e os juros são atualizados pelo IPCA. É posicionado ali até novembro de 2021. A partir de dezembro de 2021, é consolidado tais valores e passa a incidir a Selic sobre o valor consolidado. Tá? Essa é a resolução do CNJ, também determinou assim. Então, essa é a forma de calcular, de aplicar a Selic. Não é tão simples. Você mudou só o índice. Não é simples assim, não. Tem uma série de questões de transição que tem que ser observada, principalmente essa consolidação dos valores em novembro de 2021. E a partir de dezembro de 2021, não há incidência de novos juros de mora sobre os precatórios, né, IRPVs, independentemente da data do efetivo pagamento do precatório, porque a Selic já tem juros embutidos. Tá? Isso está na resolução do CNJ. E tem uma questão que foi assim, foi uma inovação do CNJ. O CNJ estabeleceu que, durante o período de graça do precatório, ou seja, data da requisição, 2 de abril até 31 de dezembro do ano seguinte, a atualização ela é feita pelo IPCAE. Tá? É o período de graça. Então, nós temos a seguinte complicação. Um precatório antigo, ele é atualizado monetariamente pelo IPCAE até novembro de 2021, consolida, coloca não, no caso do antigo não é problema, mas um precatório que você expediu em 2 de abril. Primeiro, IPCAE até novembro de 2021. Dali, Selic até 2 de abril. 2 de abril até 31 de dezembro de 2023, IPCAE. Se não for pago, a partir de 1º de janeiro de 2024, Selic de novo. Ou seja, uma bagunça, né? Uma bagunça. Até isso entrar na minha cabeça custou, mas agora estou entendendo. Mas é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, essa sucessão de índices que foi gerada por essa emenda constitucional. Tá? E, doutor Platão, eu acho que meu tempo terminou, né? Já está terminando. Teria mais questões para falar sobre o depósito do valor do precatório colocado à disposição do juiz da execução fiscal, que tem que ser colocado quando for solicitado, e a questão da utilização dos precatórios pela Fazenda, utilização do crédito em precatórios em face da Fazenda Pública, isso a critério do credor para utilização em licitação, em pagamento de impostos, privatizações. Isso está sendo regulamentado tanto pelo Ministério da Economia quanto pelo CNJ. Só dizer essa notícia para vocês, que isso será
objeto de regulamentação nessa nova resolução que sairá em breve do CNJ, que já está minutada, a minuta apresentada pelo FONAPREC. E eu queria só dizer a todos que o nosso desafio, quem está trabalhando com precatório, é tentar fazer, apesar disso tudo, fazer com que nossas decisões sejam efetivas. Está difícil, compreendo que está difícil, mas dentro da possibilidade, nessas condenações contra a Fazenda Pública Federal, a gente tem que fazer dentro da melhor técnica possível para que nós tenhamos um ponto de equilíbrio entre essa necessidade de equilíbrio fiscal e a entrega da prestação jurisdicional. Quiçá nós consigamos ainda evoluir mais, aumentar esse teto, ou mesmo limitar esse teto ao prazo que está estabelecido na própria Constituição, porque o receio que nós, operadores do direito, temos é que esse teto vá ser prolongado depois, quando ele chegar no prazo de vigência dele, que é 2026. Ele seja prolongado, como aconteceu com o regime especial. Se isso acontecer, será uma bola de neve que muitas vezes a gente não vai conseguir solucionar por décadas. Espero que isso não aconteça e que nós tenhamos mais efetividade nas condenações contra a Fazenda Pública, como nós tínhamos, pelo menos na Fazenda Pública Federal, nós tínhamos até o ano passado. Tá? Muito obrigado e desculpe aí pela correria aqui no final, porque acho que demorei um pouquinho na parte inicial. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Como sempre, de fato, não digo uma aula, é uma conferência sobre um tema tão importante, a questão do precatório. E todos nós, não é? Inclusive quando nos deparamos, e essa é a grande diferença da escola hoje, não é? De nós podermos transmitir para que o juiz, quando ingressar na área específica do precatório, não tenha aquele primeiro contato que apavora e que não tem, naturalmente, uma afinidade com um tema de relevância, de importância e de efetividade mesmo da prestação jurisdicional, não é? Da crença, não é, no Poder Judiciário. É isso que nós precisamos resgatar e todo esse questionamento, todo esse conhecimento. Olha, para nós, de fato, é um prazer e uma honra tê-lo conosco. Não é? Espero que essa sucessão de vindas seja permanente entre nós. Queria que a 6ª Região fosse aqui, na Justiça do Trabalho, para a sua presença permanente. Agradeço muitíssimo e dizer que hoje nós estamos, não é, com 800 inscritos nesse fórum, nesse seminário sobre precatórios, que nos assistem pelo canal da ENAMAT no YouTube. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, cumprimento a todos, a juíza Gláucia Monteiro, né, que nós estivemos juntos quando eu estava na Corregedoria, envolvidos com precatório, e, de fato, é uma das expoentes aqui entre nós sobre esse tema de relevância e de importância. Desembargador Miguel Ângelo, agradeço mais uma vez imensamente a sua participação, a sua presença, e dizer é sempre muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado. E eu passo a palavra. Muito obrigado. O nosso cerimonial para as comunicações de prática. Muito obrigado. Platão, valeu, obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado, desembargador. A servidora Gislane vai dar alguns informes agora. Lembramos da importância do registro de presença para fins de certificação. Serão necessários 4 registros, 2 em cada turno. O link para registro de presença está disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube. Aos magistrados participantes será enviado um link para avaliação ao final do curso por e-mail. Os participantes precisarão enviar as suas avaliações até o dia 10 de outubro para sua certificação, conforme as normas da ENAMAT em vigor.
Teremos neste instante um intervalo de 15 minutos e voltaremos com o painel Fluxo do Registro dos Precatórios, da pré-autuação à autuação. Bom dia a todos.